Fala, amiguinho! Hoje o assunto é um pouquinho diferente do que a gente tem tratado. Vamos falar sobre um elemento nas artes conhecido como releitura. Releitura. O que diabos é releitura? Vamos explorar então. Acompanha comigo aqui. Bom, primeiro, para saber o que é releitura, a palavra se assemelha demais à palavra leitura. Vamos entender o que é leitura, porque ler todo mundo sabe ler, mas se explicar o que é ler, né? Isso aí talvez seja um pouco difícil de você explicar, né? Então vamos lá. Basicamente, leitura é atribuir significado. O ato de ler é um ato de atribuir significado. Se aquilo que você passou os olhos não teve significado para você, né? Não provocou compreensão do que está acontecendo na sua frente, você não leu, você só viu, passou pelos seus olhos. O ato de ler, ele consiste naquilo que você está vendo fazer sentido para você, né? Então, precisa se atribuir significado. Então, existe a coisa que vai ser lida. Né? Vamos tentar entender aqui pelo diagrama aqui de baixo. Existe a coisa que vai ser lida e a leitura. Por que você não fala texto? Porque não é só texto que a gente lê, tá? Isso a gente vai falar daqui a pouco. Enfim, existe a coisa a ser lida. E existe a leitura. Para que haja esse processo de leitura, a gente tem que somar duas coisas. A gente tem que somar a ideia com o referente. Então, a leitura é a junção da ideia com o referente. Saquei nada, professor. Calma, amiguinho, calma. A gente já vai tirar suas dúvidas. Fique tranquilo. Vamos explicar cada uma das partes aí. Então vamos lá. Existe a coisa. Você vê que eu não falei texto, né? Não falei livro. Eu falei a coisa. Por quê? Porque a situação a ser lida pode ser um objeto, pode ser uma coisa que está acontecendo na sua frente, né? Quantas vezes alguém te falou alguma coisa muito rápida e você não entendeu o que a pessoa falou, né? Ou algo passou muito rápido numa cena da TV e você não captou o que aconteceu naquela cena. Quer dizer, você não conseguiu ler o que passou na sua frente, né? Então, existe a coisa a ser lida, que pode ser um objeto, pode ser uma situação. Exemplo. Então, esse objeto, essa situação pode ser, sei lá, vamos lá, caverna, cabana, casa, um apartamento, uma estação espacial, enfim. Pode ser qualquer uma dessas coisas aí. Ideia. Ideia é uma relação que a gente faz dessa coisa aí, né? A gente busca uma relação para entender essa coisa que passa na nossa frente. A gente busca no nosso repertório de vida algo que faça com que essa coisa faça sentido, né? Ainda que essa coisa seja tipo, peraí, volta, repete pra mim, ou peraí, passa mais devagar, ou deixa eu olhar de novo, né? E aí, nesse ato de olhar com mais atenção, a gente relaciona com algo que a gente já aprendeu. Se faz sentido, beleza. Se não tem nada a ver com o que a gente aprendeu, a gente não entende, né? Enfim, a ideia. Então, quando fala em caverna, quando fala em cabana, casa, apartamento, estação espacial, que ideia que a gente poderia relacionar com essas coisas? A ideia, por exemplo, de moradia. Uma pessoa pode morar numa caverna, né? A ideia de proteção, ela pode se proteger da chuva, do frio, numa caverna, numa cabana, né? Até a própria estação espacial, né? O ambiente lá no espaço, ele é muito hostil pra gente. Tanto que a gente tem que ir lá todo paramentado, dentro de uma nave que tem um ambiente pressurizado, né? Oxigenado e tal, enfim, né?
Então a gente, de uma certa forma, está protegido quando está lá na estação espacial, né? Os caras passam meses, eles moram lá dentro. Então a ideia de moradia, de proteção, de depósito, de propriedade, de abrigo, você vê que são ideias que podem se relacionar a qualquer uma das coisas que eu citei lá em cima, certo? Então, quando eu relaciono a coisa com a ideia, eu estou executando a leitura. E o que é o tal do referente? O referente é a maneira como a coisa se apresenta para a leitura, né? Porque eu estou falando de caverna, de cabana, de casa, apartamento, estação espacial, mas isso pode se apresentar de várias maneiras para a gente. Pode se apresentar através de uma foto, através de um desenho, através de uma pintura, através de um texto descrevendo como é uma casa, através da planta baixa de uma casa que um arquiteto faz para a gente poder construir essa casa. A própria palavra casa em si, se você pegou um texto qualquer para ler e está lá escrito casa, vem uma ideia na sua cabeça, né? Então, não é o objeto em si, não dá para você abrir a porta da letra A e entrar lá dentro, né? Mas, enfim, te traz a ideia de moradia, de proteção, depósito, propriedade, abrigo, etc., do mesmo jeito que uma fotografia de uma casa, né? Um dedo apontando para cá. Então, de repente, vamos supor que não tenha foto nem nada, e você jamais tenha, na sua ideia, na sua vida, visto algo que se assemelha a casa. Aí você mostra para mim o que é casa. Aí a pessoa te aponta, aquilo é casa, né? Então, um dedo apontando para casa também pode ser um referente, né? Então, quando eu faço a junção da ideia que eu tenho de moradia com o referente, né? Aí a coisa faz sentido para mim. Tipo, você pode nunca na sua vida imaginar de morar dentro de uma caverna, mas aí de repente está lá perdido no meio da selva. Aí vai começar a chover, né? E aí se encontra um nativo e o cara, eu preciso me proteger da chuva, o que eu faço? Aí ele simplesmente aponta para a caverna, né? E aí você une as ideias. Opa, caverna, lugar fechado, protege da chuva, pode servir como casa, né? Enfim, então você leu a caverna através da ideia que você tem do que é uma casa ou um ambiente de proteção, a partir de um referente, né, do nativo estar apontando para você a caverna. Entendeu como é que é o processo da leitura? Como ele vai além do texto? O modo mais comum que a gente apresenta, o que a gente imagina que seja a leitura, é através de texto mesmo, né? Então, eu te entrego palavras escritas numa folha falando sobre alguma coisa. Você tem ideia dessa coisa, você vai fazer junção do que está escrito com algo que você tem ideia. E qual é o referente? O referente é o jeito que está escrito ali. É o texto descritivo, né? Falou demais, só li metade, não entendi nada. Ok, então vamos tentar explicar um pouquinho melhor. Vamos lá. Vamos lá. O signo ou referente. Signo? Mas signo não é coisa de Capricórnio, Sagitário, Peixe, não. Estamos falando de comunicação. Existe uma palavra em teoria de comunicação chamada signo. E ela tem a ver com o referente. O que é o referente mesmo? A maneira como a coisa se apresenta. A foto, um texto escrito, alguém apontando, certo? Isso é o referente. O signo, o referente, ele representa parcialmente a coisa. Ele está no lugar da coisa, mas não é a coisa. Ele não necessariamente é a coisa. Se eu estou apontando para a caverna, ele não é necessariamente a casa. Mas ele pode ser a casa dependendo da maneira como eu estou interpretando. Opa, vou usar como casa. Deu para entender? Né? Bom, então o signo, que é esse referente, ele pode ser três coisas. Ele pode ser ícone, índice ou símbolo. Então existe a coisa, que é o que a coisa é. Né?
existe o signo ou referente, que é como essa coisa está se apresentando para mim. É uma maquete de uma casa? É uma filmagem de uma casa? É uma pessoa falando, ai, que saudades que eu tenho da minha casa. Né? Enfim, a maneira como esse conceito, essa coisa está sendo apresentada para mim. Percebe que são coisas diferentes. Né? São elementos diferentes. O que é e a maneira como ela se apresenta. Né? Bom, a maneira como essa coisa se apresenta pode ser de 3 modos: através de um ícone, através de índice, através de símbolo. Vamos explicar melhor isso aí. O importante é que, senhor, não estou entendendo nada, mas perceba quantas maneiras de representar uma mesma coisa, né? Existe a coisa e existe o signo, que é a maneira como essa coisa se apresenta para mim. Eu posso classificar as maneiras como essas coisas se apresentam de 3 maneiras: como ícone, como índice e como símbolo, certo? O ícone, ele possui as mesmas características, ele mantém o significado, ele representa por semelhança, mesmo que a coisa desapareça. Por exemplo, uma pintura ou uma maquete de uma casa específica. Tipo assim, eu queria saber como era a casa de Dom Pedro. Você vive no mesmo século em que Dom Pedro vivia? Não. Porque, se você vivesse, talvez você pudesse viajar até a residência dele e olhar como ela era vista de perto. Se ela não estiver conservada, tem algumas maneiras de você ter uma ideia. Você vê uma pintura, você vê uma maquete. Eu peguei Dom Pedro, que é mais recente, mas vamos pensar como seria uma casa na pré-história. Será que eles usavam casa? Né? Como é que a gente vai ter uma ideia disso? De repente alguém te apresenta um desenho mostrando como era a coisa, uma pintura, uma maquete. Então a coisa pode até nem estar na sua frente. Ela pode até ter desaparecido na história da arte, na história da humanidade. Né? Mas se você tem um elemento que substitui essa coisa, representando ela, mantendo o significado, ela representa por semelhança, é assim, ela era desse jeito, tá? Agora que você está olhando ali, tá tudo em ruínas, mas ela já foi assim, né? Então, uma pintura, uma maquete de uma casa específica, por exemplo, é um ícone, certo? Índice é um signo que indica a coisa a qual está ligada não por semelhança, mas por proximidade. Como é que é, professor? Não parece, mas é algo próximo. Tipo assim, uma carta com o endereço da pessoa. Quando você olha a carta, você está vendo a casa? Não. Né? Mas aquele escrito, rua tal, número tal, vila tal, CEP 0, tal, aquele conjunto de palavrinhas representam a casa. Né? Ele está se aproximando da ideia do que é uma casa. Né? O dedo da pessoa apontando para a caverna, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco. O dedo é a casa? Não. Mas o dedo é um índice. Eu estou indicando. Índice. Índice é indicar. Índice, indicar. Índice, indicar. Eu indico que a casa é na rua tal, número tal, número tal. Eu indico que a casa é aquela ali. Certo? E uma outra forma de você representar a coisa é o símbolo. O símbolo ele mistura um pouco do conceito dos dois. Ele é um pouco índice, um pouco ícone, ele é um signo artificial. Né? As ideias se associam a ele por convenção, ou seja, as pessoas adotam aquilo como padrão. Né? É como um gesto qualquer, como balançar a mão espalmada significa tchau. Né? Por que significa tchau? Não sei. Adotou-se como convenção o símbolo de tchauzinho dessa maneira.
né? Isso é uma convenção. Então, o símbolo, ele é parte índice, parte ícone, porque ele pode ser, ele pode parecer com a coisa, ele pode não parecer com a coisa, mas ele se aproximar em termos de ideia, ou fazer a relação de indicação, né? Ele é uma mistura disso tudo, né? Mas, na essência, alguém escolheu ele para simbolizar, daí vem o nome símbolo, para simbolizar a coisa que não está na nossa frente. Exemplo, a palavra casa. Você pegar a letra C, com a letra C você escreve casa, você escreve cachorro, você escreve caminhão, que são coisas totalmente diversas. Se você pegar a palavra casa e a palavra casal, casa tem um significado, casal, só porque eu coloquei uma letrinha a mais, tem outro significado, né? Agora, o que diferencia a casa do casal se são palavras tão parecidas? Alguém escolheu. Quando eu me refiro à residência, eu falo casa. Quando eu me refiro ao par que mora junto dentro daquela casa, eu tô falando casal, né? Então, é convenção. Alguém escolheu aquilo para simbolizar, né? Então, a palavra casa, num mapa, às vezes não está desenhado casinha. Aliás, tem símbolos nos mapas que são até estranhos, né? Se você pegar uma cidade, ela está substituída por uma bolinha. Toda cidade é redonda? Toda cidade é circular? Não. O mapa do seu município não tem um formato redondo. Mas, de repente, no mapa lá do estado de São Paulo, a sua cidade está retratada como uma bolinha dentro do mapa, né? Então, um desenho padronizado que significa casa em um mapa, por exemplo, né? Um diagrama, um infográfico, ou a noção de lar docilar, né? Lar docilar é o lugar onde eu me sinto bem. Essa noção inexplicável de se estar em casa, né? Que te remete à ideia de casa. Você vê que nenhum deles está mostrando exatamente o que é a coisa, mas se refere ou por aproximação, ou por estar indicando, ou por semelhança. Certo? Então, isso é o símbolo. Eu vou ter que decorar tudo isso, professor? Não, eu tô só apresentando para você. Só querendo mostrar para você que existem inúmeros modos de representar uma mesma coisa, né? Então, existem vários modos de representar a coisa. Exemplo... Eu estou dando o exemplo da casa, mas podia ser qualquer outro objeto. Mas só para manter o mesmo exemplo que a gente estava trabalhando até agora, né? Todos os exemplos que eu coloquei aí abaixo são o quê? Casas, né? A palavra casa lá embaixo, não é? O desenho infantil ali, que nem uma casinha, né? O desenho feito de computador aqui um pouco mais acima à direita, né? Se eu comparar com a imagem logo ao lado dela, a imagem ao lado dela, ela é um pouco mais realista, né? É uma casa que tem uma piscina, que tem um jardim gramado em frente, tem árvores ao fundo, é uma casa de 2 andares, né? Olha o desenho do lado dela, né? Feito com linhas pretas e formas geométricas, como ele é uma representação simplificada e dá a mesma ideia de casa, né? Olha como uma construção como essa de pau a pique e de repente aí palha no telhado, alguma coisa assim, né? Como também dá a noção de casa, apesar de não ser uma casa padrão do jeito que a gente está acostumado a ver no nosso bairro, ou não se parece em nada com a nossa casa, né? Isso porque eu estou colocando exemplo só de casa, né? E tem gente que fala assim: nossa, eu tô cansado, eu vou pra casa dormir. E a pessoa não mora numa casa, a pessoa mora num apartamento. Não é? O apartamento é a mesma coisa que a casa, enquanto objeto físico não, mas a noção de casa, de lar docilar, que você tem numa casa térrea, é o mesmo que você tem numa casa que é um sobrado, que é o mesmo que você tem numa residência que fica dentro de um condomínio, num prédio, né? Então eu estou falando aí de noção do lar docilar. Então existem vários modos de representar a coisa. E se existem vários modos de representar a coisa, amiguinho, a gente chega à conclusão que existem vários modos de
ler a coisa. Porque se a leitura depende do referente, e eu estou percebendo que o referente pode ser diverso, o referente pode mudar pra caramba, o referente pode ser 1000 coisas diferentes, então eu também posso ler de coisas diferentes. Por isso que existe tanto conflito no mundo. Às vezes as pessoas leem o mundo de forma diferente. As pessoas interpretam as coisas à sua volta de uma forma totalmente diferente do outro, né? E isso é natural do ser humano, porque depende do quê? Da maneira como a gente está vendo, daquilo que a gente já tem como noção prévia, como ideia prévia da coisa, e na hora que a gente combina essas coisas, a gente está efetuando a leitura. Nós somos iguais? Não. Nós aprendemos coisas iguais? Não. Portanto, nós não vamos ler de modo igual. As coisas se apresentam de forma igual para a gente? Também não. Portanto, nós vamos ler as coisas de forma diversa. Oh, então como é que é? Se existem vários modos de representar uma coisa, existem vários modos de ler essa mesma coisa. Oh, saquei, professor. Beleza. Bom, como eu tô numa aula de arte, eu não vou falar de leitura de texto, né? Poderia falar de leitura, porque tudo isso que eu apliquei aí para vocês, boa parte da explicação ficou clara, porque a gente já tem o hábito de leitura de texto. Mas vamos pensar assim, o assunto básico das artes é a imagem, né? Artes visuais. Então, o que significa ler imagens? Vamos tentar entender o que é isso? O que significa ler imagens? Bom, se leitura é estabelecer relação e decifrar, você precisa estabelecer relação e decifrar, não é isso? Isso que é ler. Estabelecer relação entre o quê? Entre a coisa, que é o objeto observado, e o repertório, que é o quê? As situações vivenciadas, estudadas, o que a gente entende do mundo, o que a gente consegue fazer relação, né? Se a gente não conseguir entender o gesto do índio apontando para a caverna, a gente não vai entender nem que ele quer que a gente vá para lá, né? Então, a gente precisa ter, inclusive, essa situação do gesto já dentro da nossa vivência para que a gente possa entender, certo? Então, o repertório é tudo. É tudo que você já viu, tudo que você já fez, tudo que você já experimentou, tudo que você já estudou, tudo que você já aprendeu. Tá? Então, leitura estabelece relações e decifra. Estabelece relações entre a coisa e o repertório. Você lê do mesmo jeito que você lia quando estava sei lá, no Fundamental 1, né, sei lá, segundo ano? Não. Né, você estava se alfabetizando, conhecia menos das coisas, menos do mundo. Hoje você conhece um pouco mais do mundo. Né, você já está alfabetizado, você já consegue ler. Né? Quando você estiver num futuro distante, aí, já passado por vários eventos na sua vida, tiver lido livros e livros, visto filmes e mais filmes, visto coisas e mais coisas na sua frente, o seu repertório vai estar maior, né? Você vai ter visto mais coisas. Então, a maneira como você lê o mundo vai ser diferente. A gente muda a nossa forma de ler à medida que a gente vai aprendendo, né? Porque leitura basicamente é estabelecer relação e decifrar, relação entre as coisas e o repertório das nossas vidas. Como eu disse, cada pessoa então tem uma leitura de mundo, né? O que é a leitura de mundo? Decifrar relações, como eu disse, né? Que movem nossas escolhas na vida. Compreender e resolver questões e situações reais. Então, a sua vida é igual à vida de uma pessoa que mora lá no meio do deserto? Não. A sua vida é igual a de uma pessoa que mora lá no meio da selva amazônica? Não. Né? A sua vida é igual à vida do... Vamos simplificar. A vida do seu vizinho? Não. A sua vida é igual à vida do seu irmão que mora no quarto ao lado do seu? Não. Todos nós somos diferentes.
somos pessoas diferentes, cada um tem um gosto diferente. Tem um que curte mais heavy metal, o outro curte mais sertanejo. Um prefere achocolatado e o outro prefere café com leite, né? Enfim, então os gostos que a gente vai criando para as coisas na nossa vida, eles surgem a partir das nossas experiências. A gente testa e aprova, a gente testa e reprova, né? Então a gente vai criando gostos diferentes para tudo, né? E esse repertório então passa a ser variado. O meu repertório não é necessariamente igual ao repertório de uma pessoa que viva comigo na minha casa, por mais que as nossas situações sejam bem parecidas, né? Que dirá pessoas que vivem em situações totalmente diferentes, né? É a história de assim, você vai opinar sobre racismo sem ter nascido negro. É complicado, né? Você pode ter uma opinião sobre o assunto, mas sua opinião é diferente daquele que vive a coisa, né? Você pode ter uma opinião, sei lá, sobre um determinado assunto dentro da política, né? Agora, a sua vivência é uma, a vivência do outro é outra. A outra pessoa pode ter uma opinião totalmente diversa da sua, né? Então, por isso que a leitura de mundo ela é tão diversa e tão complexa, né? Porque é muita coisa para se ler e muito repertório diferente das pessoas, né? Leitura escrita, essa a gente já está mais craque, mais acostumado a fazer desde o momento em que a gente se alfabetizou pela primeira vez na vida, né? Então você se alfabetizou, você aprendeu a ler e escrever, né? E você se tornou capaz de decifrar textos escritos. Aqueles desenhinhos estranhos se apresentam como letras ou como palavras, e essas palavras você mistura com o seu repertório e consegue decifrar o que está escrito, né? Essa é a leitura escrita. Assim vale para a leitura de imagens. Se eu posso decifrar o mundo, entender as coisas do mundo de acordo com a minha vivência e com as ideias que eu tenho e com aquilo que eu estou vendo, se eu consigo ler um texto de acordo com a minha vivência, de acordo com as ideias que eu tenho, de acordo com aquilo que eu estou vendo escrito, com a leitura de imagens não vai ser diferente. Eu vou ter que ser capaz de decifrar textos, e no caso o texto aqui é um texto visual. Às vezes você acha estranho, pega uma prova de múltipla escolha, assim, tipo, observe o texto abaixo e responda as questões a seguir. Aí você vai ver, não tem texto, tem uma imagem, lá tem uma foto. Peraí, mas ele falou que tinha texto, cadê o texto? Porque uma imagem, uma fotografia, uma ilustração, uma gravura, ela também pode ser conhecida como texto visual. Sabia disso? Texto visual é uma imagem, tá? Tio Fábio também é cultura. Vamos lá, então. Exemplo de textos visuais, qualquer obra artística. Seja ela uma escultura, seja ela uma fotografia, seja ela uma música. Só que música não seria texto visual, seria um texto auditivo, né? Então vamos colocar a música fora, apesar de que a música também pode ser interpretada da mesma maneira através da leitura. Mas vamos nos focar apenas nas artes visuais. Então, escultura, um grafite, né? Um desenho feito no papel, enfim. São obras visuais, né? Um filme que você esteja assistindo, um espetáculo de dança, né? Enfim. Então você está decifrando textos visuais. Vamos exemplificar então leitura de imagem com obra de arte. Essa obra de arte do pintor Velázquez é de 1656. A pintura a óleo, gigantesca, né? Atualmente ela se encontra no Museu do Prado, em Madrid, na Espanha. O quadro se chama As Meninas, porque essas três meninas que a gente vê aí na parte central, essa de vestido branco e as outras duas logo ao lado dela, são princesas
são filhas do rei da Espanha, né? E aí esse quadro Velázquez fez por encomenda do rei, porque ele era pintor da corte, né? Para retratar as meninas no seu cotidiano, né? Curiosamente, a gente vê aí as meninas, tem pessoas ali no ambiente, tem até uma figura lá no fundo, subindo uma escadaria após uma porta que a gente não faz ideia de quem seja. A gente vê aí 2 membros da igreja um pouco mais para frente aí no meio das sombras, né? Em primeiro plano a gente vê uma criança e uma anãzinha e um cachorro, né? A criança e a anãzinha são damas de companhia das princesas, né? E a gente vê do lado das meninas o pintor. Ele pintou a si mesmo, ele fez um retrato dele mesmo pintando, né? Então essa pessoa que está em pé segurando a paleta e pincel, olhando fixamente para o seu olhar, é o próprio Diego Velázquez. Tá, e cadê o rei e a rainha? Se você prestar atenção lá no fundo do quadro, a gente tem um espelho com o reflexo de um casal ali. E aquele casal é justamente o rei e a rainha. É como se você fosse o rei ou como se você fosse a rainha e estivesse observando essa cena, né? É uma composição muito fora do comum para a época, por isso que esse quadro ele é tão famoso assim, né? E agradou demais ao rei, mesmo sendo um quadro inusitado, de uma maneira que não se pintava muito na época, né? Velázquez era sensacional, fala a verdade. Bom, o que eu fiz isso? O que eu acabei de fazer agora? Eu fui descrevendo o que eu estava olhando. Algo do que eu falei você não viu? Né? Então, uma das partes do que a gente chama de leitura de imagem é levantar aspectos. Né? Tem várias maneiras de fazer isso. Um é a leitura formal. Tudo que tem a ver com forma. Linha, forma, cor, textura, composição, luz, profundidade, imitação, estilização. Quer exemplo? Por causa dos vários quadros que a gente tem na parede, por causa do formato da parede ali no fundo, por causa do formato do quadro que está de costas para o rei, que está sendo pintado pelo Velázquez, possivelmente deve ser um retrato do rei que ele está pintando, né? Mas o próprio formato do quadro como um todo, há uma predominância de formas retangulares, né? Isso é uma maneira de eu ler o quadro, né? Podia ter um quadro como esse e ter uma paisagem totalmente aberta, e eu perguntar para você, qual dos quadros abaixo apresenta mais formas retangulares? Você ia apontar as meninas, né? Com certeza, porque tem vários elementos retangulares aí dentro. Então, linha, forma, cor, textura. Isso é leitura formal. Quer mais exemplo? Né? Esse é um quadro muito bem iluminado? Não, a gente vê um foco de luz mais aqui no primeiro plano. Principalmente pegando em quem? No pintor? Não, o pintor está meio no escuro. No padre e na freira? Não, o padre e a freira estão meio no escuro. No cachorro? O cachorro está bem iluminado. Né? As damas de companhia ali também estão bem iluminadas. Mas quem é que está mais bem iluminado no quadro? Onde a luz está mais forte? A luz está mais forte sobre as meninas, sobre as princesas, que são o foco principal da nossa atenção nesse quadro. Né? Então, a luz, nessa época, 1600 e pouco, era muito importante na composição. Quando a gente queria chamar a atenção para um detalhe muito mais do que colocar uma imagem no meio, porque quem está no meio do quadro é a princesa mais nova, né? Mas a gente consegue dar destaque às outras duas princesas também, apesar de elas não estarem centralizadas, porque elas estão numa região que recebe muita luz, certo? Então a luz, ela chama a atenção do nosso olhar no aspecto formal aí, né? Quer mais exemplo? Questão da imitação ou da estilização, tá? Parece gente de verdade ou parece desenho animado? Não, parece uma foto, professor.
Então, eu estou imitando a realidade, né? Então, era muito comum em pinturas antigas o pintor tentar se aproximar da realidade. Ele não fazia formas simplificadas, formas geometrizadas, formas sem detalhes, formas chamadas estilizadas. Tá vendo? Então eu gastei aqui, 10, 15 minutos fazendo uma leitura formal, uma leitura da forma apenas. Eu não me preocupei em falar nada de interessante sobre a cena, né? A não ser chamar a atenção para os elementos visuais que aparecem e quem está em primeiro plano e quem está em segundo plano. É uma leitura apenas de forma. Eu posso levantar aspectos através de uma leitura interpretativa. Essa leitura interpretativa, ela é subjetiva, porque cada um pode interpretar de uma maneira diferente. Tipo, o que as meninas estão fazendo? Os reis estão olhando as meninas experimentarem roupas novas? Pode ser. As meninas estão ali apenas observando o pintor fazer o retrato do rei e da rainha? Pode ser. O rei e a rainha convocou toda essa galera para fazer tudo de uma vez só. Ele queria ser retratado, ele queria conversar com as filhas, ele queria dar ordem às damas de companhia, ele queria falar com o padre e com a freira, ele já acabou de falar com o rapaz que foi embora e estava subindo na escada lá no fundo, né? Tudo isso é possível. Eu posso falar que é verdadeiro ou não? Não posso. É subjetivo. Mas também não existe certo ou errado. Cada um lê de acordo com o seu repertório, com o que ele acredita, né? Com as coisas que ele aprendeu na sua vida, né? Ou com o que ele sabe sobre arte. Né? Eu, por exemplo, sei que era muito comum nessa época se retratar o cotidiano. Então, a intenção aí foi mostrar um momento no dia do rei. Né? É um momento no dia do rei, onde ele está fazendo tudo isso, onde ele está sendo retratado, onde ele está conversando com as filhas, enfim, é um momento da vida do rei. Ok? Então isso é uma leitura interpretativa, que ela é subjetiva e varia de acordo com o que a pessoa conhece sobre o assunto. Você vê que a formal... a gente entra em muito mais acordo, né? Quando eu falo assim, o que está sendo iluminado, ninguém vai falar para mim que o que está sendo iluminado é o padre. A gente vai falar, é a menina que estava sendo mais iluminada. Então não tem dúvidas, né? Porque formal é aquilo que você está vendo. O interpretativo é aquilo que você está interpretando, aquilo que faz sentido ou não para você, de acordo com a sua vida, de acordo com o que você entende do mundo. Uma terceira maneira de você fazer leitura de imagem é através da contextualização histórica, né? Você estabelece relação entre o recorte no tempo e o espaço com o autor, o tema, as tecnologias, o grupo social no qual a obra surgiu, os possíveis significados de ontem e hoje. Por exemplo, a gente está vendo aí um retrato do cotidiano, mas é um retrato do cotidiano da família real. Né? Você não está vendo o retrato do cotidiano do cara que fabricava cadeiras. Você não está vendo o retrato do cotidiano do padeiro. Né? E por que você não está vendo? Porque quem encomendou esse quadro? Quem encomendou esse quadro é o rei. Do que vivia o pintor nessa época? Vivia das encomendas da sua arte, como ainda hoje em dia. Quem eram os principais financiadores da arte nessa época? Só quem tivesse muito poder ou muito dinheiro. Quem tinha muito poder ou muito dinheiro? Os reis, né? O alto clero da igreja, alguns grandes comerciantes. Então, nem tudo era tema de pintura. Para se tornar tema de pintura, você tem que agradar a essa pessoa que está pagando. Então, percebe que eu estou falando aí de um aspecto que não tem nada a ver com o que está pintado, nem com as formas que se apresentam na tela, mas eu estou falando um pouco do o que era comum na época, quem consumia pintura, quem pagava pela pintura. Isso é fazer um recorte histórico, isso é fazer uma contextualização histórica, é uma outra maneira de fazer leitura de imagem. Qual dessas leituras é a mais correta? A formal, a interpretativa ou a histórica? Todas.
todas são corretas, depende do objetivo. Eu posso ler formalmente, eu posso tentar interpretar o quadro, eu posso tentar contextualizá-lo historicamente. Tudo depende dos objetivos. Numa aula de arte, a gente normalmente trabalha muito mais questões formais, né, de composição, profundidade e tal e coisa, né? Numa aula de, sei lá, língua portuguesa, produção de texto, etc., em que você vai ter que fazer uma redação partindo de uma imagem, é legal que você faça uma leitura interpretativa. O que você entende do que você está vendo? Né? O que está na sua frente ali, de acordo com o seu repertório? Como é que você vai ligar essa imagem com o texto que está sendo pedido? Isso é uma leitura interpretativa. Se for uma aula de história, né, então ele vai falar de Dom Pedro, ele precisa, de repente não tem fotos da época, claro, né? Então ele vai te apresentar algumas pinturas que eram feitas na época e ele vai fazer uma leitura daquela pintura para te ajudar a entender o momento histórico ao qual está se referindo. Então, leitura de imagem existem vários tipos porque existem vários objetivos dentro de uma leitura. Você pode ler um texto para se divertir, você pode ler um texto para identificar elementos de gramática, enfim. Então, tudo depende do objetivo que você está colocando na leitura. Olha esse quadro aqui. Parece com algo que a gente já viu? Opa! Peraí, mas tem retângulos, tem uma pessoa escura lá no fundo, tem uma coisa aqui no meio que vai ser uma menina com um vestido largo, que nem a menina que apareceu na outra imagem. Professor, é a mesma imagem, mas tá tão diferente? Pois é, né, amiguinho? Esse quadro também se chama As Meninas, né? O anterior foi pintado em 1656 por Diego Velázquez. Esse foi pintado em 1957 por outro pintor espanhol chamado Pablo Picasso, né? E como ele pintou em 1957, ele pintou depois de Diego Velázquez. Essa informação sempre é colocada quando você faz uma imagem inspirada em uma imagem que já existia, né? Então Pablo Picasso, ele assina Pablo Picasso depois de Diego Velázquez, certo? Também é uma pintura a óleo. E não foi uma única pintura, é uma série de 58. Ele fez 58 pinturas sobre esse tema. Essa é uma das 58 que ele fez sobre esse tema. Atualmente a gente encontra essa pintura no Museu Picasso em Barcelona, na Espanha. Certo? Percebeu? Ainda que uma imagem tenha sido criada a partir de outra, os elementos expressivos e as características históricas são diferentes. Tipo, você vê que ali ele usou mais cores, aqui ele usou mais preto e branco, aqui ele se aproximava do real, aqui ele fez mais geometrizado, mais estilizado. Olha o formato do cachorro lá embaixo, que curioso. E não tem como você não falar que é um cachorro, né? Olha o formato estranho do pintor, mas o pintor tá ali, né? Enfim, o padre, a freira mais ao fundo ali, né? Todos os elementos estão aí, feitos de forma diferente, né? A leitura formal a gente faz diferente de um para o outro, mas tá lá, tá tudo ali, né? Então, ó, os elementos expressivos e as características históricas são diferentes. Por quê? Porque a coisa é a mesma. Um é as meninas, o outro é as meninas. O que diferencia? A maneira como eu estou apresentando, a maneira que é o nosso referente, a maneira que é o nosso signo. Como os signos são diferentes, a leitura é diferente. Então percebe que além das coisas internas nossas, a minha vida é diferente da sua, então eu vou ler diferente de você. Se esse objeto, se essa coisa se apresenta de uma forma diferente, a leitura também é diferente, né? Quando o signo é apresentado sob formas diferentes, é uma leitura diferente para cada um.
E aí a gente chega no ponto onde a gente queria chegar. Quando a gente cria, quando você inventa, não existia. Eu vou pegar e vou inventar agora. Quando você cria um signo diferente a partir de um original anterior, porque você pode criar uma ideia totalmente inovadora do zero. Mas você pode se inspirar em algo para criar algo novo, né? Então, quando você cria a partir de um original anterior e essa sua criação é um signo diferente, que vai ter leitura diferente, a gente dá o nome disso de releitura. Portanto, amigo, o que é releitura? O que é releitura? Você criar um signo diferente a partir de um original anterior, né? Você fazer uma nova criação e dar uma nova leitura a uma coisa, apresentando-a de forma diferente. Certo? Então a gente tem o original de Velázquez e esse do Pablo é original? Não, ele é uma releitura. Oh, beleza. Vamos explorar então outras releituras aí? Vamos. Essa é uma das esculturas mais famosas de Rodin. O Beijo, Auguste Rodin. Que é esse tiozinho aqui, barbudo, parece Papai Noel. Esse é o Rodin, um dos maiores nomes da escultura do final do século XIX. Auguste Rodin, ele fez O Beijo, né? As suas pinturas eram muito sensuais, falavam muito de amor e algumas coisas assim, né? Pois bem, O Beijo. Aqui eu tenho outras vistas dessa mesma escultura. Porque escultura, a gente vê em foto, é uma coisa chata, né? Escultura foi fabricada para você ver ao vivo, você poder caminhar em volta dela, você se agachar, olhar por baixo, olhar por cima, etc. Ela é tridimensional, né? Você vê uma foto de uma escultura é uma experiência diferente de você ver uma foto ao vivo. Você ler uma escultura a partir de uma foto e você ler a escultura a partir da escultura são experiências diferentes, como a gente já aprendeu hoje, não é? Pois é, por isso que eu coloquei aqui essa mesma escultura em detalhes diferentes, né? Inclusive o detalhe do próprio beijo mesmo, que é o tema principal da escultura, né? Pois bem, olha o Picasso aí de novo, olha o Pablo, né? Pablo Picasso. Pablo Picasso ele fez vários autorretratos. O que é um autorretrato? É um retrato que a pessoa faz de si mesmo, né? Aqui eu vou apresentar para vocês o retrato que ele fez aos 18, aos 25 e aos 90 anos. Além de, claro, ser feito em épocas diferentes e ter um recorte histórico diferente, existem intenções diferentes ao trabalhar a forma. Teve uma época em que ele queria se aproximar mais do real, existe uma época em que ele viajava mais na maionese, nas formas, enfim. Então, são intenções diferentes com o mesmo trabalho, apesar da coisa ser a mesma. Quem é a coisa? A coisa é ele mesmo, é o próprio Pablo, né? Então eu tenho 3 imagens do Pablo, feitas em épocas diversas e sob leituras diversas. Agora, a última é releitura da primeira? Não, porque no caso do autorretrato, o cara tá fazendo olhando para ele mesmo, né? Para ser releitura é isso. É você se basear no original que existe e criar uma nova cara. Aqui eu tenho O Beijo do Pablo Picasso, que foi criado a partir do Beijo do Rodin. Então, no caso, a escultura é original e a pintura do Pablo Picasso é a releitura. O 3 de maio em Madrid, pintado por Goya, que retrata a invasão francesa comandada por Napoleão na Península Ibérica. Não sei se você já estudou isso em história, né? Então, quando chegou o exército de Napoleão, eles chegaram querendo tomar tudo. E quem fosse contra essa invasão era executado em praça pública. É isso que ele está mostrando nessa imagem, né? A família real portuguesa foi esperta, né? Porque a gente já tinha eles já tinham colonizado o Brasil, e aí eles fizeram o seguinte: se mandaram de Portugal e falaram assim, ó, a partir de hoje Portugal é do lado de cá. Se quiseres invadir, pode invadir, mas precisa atravessar o oceano, né?
Ou seja, Napoleão podia até invadir Portugal, mas a partir do momento em que a família real se mudou para o Brasil, eles decretaram que Portugal era aqui e não mais lá, né? Espertinho o rei de Portugal, né? Pois bem, é dessa época que a gente está falando, da invasão napoleônica. Bom, foi um verdadeiro massacre na Espanha, né? Como a gente pode perceber aí nessa pintura do Goya e numa série de ilustrações que o Goya também fez ao longo da vida dele. Aqui eu tenho um outro período de guerra, massacre na Coreia, anos 50. Você vê que a guerra é outra, o contexto histórico é outro, mas Pablo, em se tratando de execução de inocentes, ele se inspirou no 3 de maio de Goya, né? Você vê que o posicionamento dos fuzileiros aí é mais ou menos o mesmo em relação às vítimas, né? Então, nesse caso, muito embora até o tema seja outro, é uma releitura de imagem, né? Outro exemplo aqui, de Pablo Picasso. A gente vê aqui a Guernica que fala de uma cidade pequenininha que foi bombardeada próximo à Segunda Guerra Mundial, a mando do general Franco na Espanha, né, que estava em regime ditatorial, mandando no país há várias décadas. E aí ele cismou que nessa pequena cidade de Guernica havia uma célula inimiga, e aí mandou o exército acabar com a cidade, né? E foi um verdadeiro massacre. É desse massacre que Pablo está falando, né? Para poder fazer esse massacre da maneira mais eficaz possível, dizem que Franco foi pedir ajuda a um grande amigo dele que se chamava Adolf Hitler, né? Que na época era quem mandava na Alemanha, né? Apesar de ser austríaco, ele é quem mandava na Alemanha. Pois bem, né? E a gente sabe que tudo relativo à Segunda Guerra, o tamanho das tragédias que ocorreram graças às loucuras, né, e à sede de poder dos alemães comandados por Adolf Hitler, né? E aí, em Guernica, os espanhóis tiveram uma ajuda do exército alemão para promover esse massacre, né? E é desse massacre que Pablo está falando nessa imagem, né? O desespero das pessoas, o soldado despedaçado aqui no chão, a mãe com a criança morta no colo e tal. Aqui a gente tem uma releitura contemporânea da mesma imagem. É um artista dos dias de hoje que fez um grafite numa parede, né? Inspirado na Guernica. Então você vê que ele segue um estilo mais do traçado próprio dele, mas os elementos são inspirados na obra original do Pablo. Portanto, esse é original, esse é releitura. A morte de Marat. Marat é um dos revolucionários da Revolução Francesa que foi morto por um dos seus inimigos enquanto tomava banho na sua banheira. Por isso que ele foi retratado aí morto na banheira dele, né? Pois bem. A gente tem aqui um dos cartazes do filme Lixo Extraordinário. Na verdade, é uma das obras de arte do Vic Muniz que foram compostas a partir do lixo, né? Então você vê que é um desenho formado, uma imagem, uma fotografia formada por elementos extraídos do lixo, né? E ele trabalhou junto a uma comunidade de catadores de lixo, produzindo várias imagens como essa, e depois leiloou os quadros, e parte do valor desse leilão se destinou para ajudar essa comunidade de catadores lá no Rio de Janeiro. E aqui a gente vê retratado Sebastião, que era um líder dentro desse grupo de
de catadores de material reciclável, né? E foi retratado como Marat, que era um dos líderes da Revolução Francesa, né? Enfim, então ele fez o retrato do Sebastião com o material que os catadores recolhem dos lixões lá no Rio de Janeiro, né? Portanto, o original do Marat é esse. Aqui eu tenho uma releitura feita por Vic Muniz. Acho que ficou claro o que é releitura, né? Ó, Abaporu original da Tarsila do Amaral. Aqui eu tenho uma releitura do Romero Brito. Aqui eu tenho uma releitura contemporânea feita por um artista dos dias de hoje. Hã? Aqui a gente tem a Mona Lisa, o original do Leonardo da Vinci. Talvez esse seja um dos quadros que mais tenha releitura. Se fizer uma busca por releitura Mona Lisa no Google, você vai deparar com inúmeras leituras diferentes, né? Vou mostrar algumas aqui, né? Ó, uma releitura feita pelo Romero Brito, né? Aqui uma releitura rock and roll. Enfim. E aqui uma outra releitura curiosa feita por uma campanha contra o câncer, né? Um dos efeitos do tratamento da quimioterapia é os cabelos caírem, né? Então, isso está sendo retratado, né? E está falando sobre que o tumor é que muda a vida, né? Não a aparência, nem o valor da vida. Então, é uma atenção para o câncer aí, né? O Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci original. E umas releituras aqui, uma releitura rock and roll, uma releitura dos Simpsons, não é? Moça com Brinco de Pérola, um original de Johannes Vermeer, também mais ou menos da mesma época do quadro das meninas que a gente viu hoje, né? 1665, olha lá, é mais ou menos da mesma época, né? E eu vou mostrar algumas releituras da moça aqui. Ela fazendo um selfie com a câmera digital, em frente ao espelho, né? A versão Disney, a versão Simpsons, tudo isso são releituras. Olha, uma releitura que eu mesmo fiz, né? Eu peguei o Discóbolo de Miron e coloquei as roupas do Capitão América na mesma pose ali, né? Fiz uma releitura a partir do Discóbolo de Miron. Eu coloquei exemplo só em obras de arte, mas você pode fazer o exemplo com qualquer imagem que seja famosa, como por exemplo uma capa de disco. Isso aqui é uma capa de um dos discos da banda Os Beatles, chamado Rubber Soul, em que o desenhista substituiu os integrantes da banda pelos integrantes do Quarteto Fantástico, né? E inclusive a maneira como está escrita Rubber Soul, ele usou para escrever Quarteto Fantástico lá em cima, Fantastic Four, né? Ficou bem interessante. Então, quando você se baseia num original, seja ele qual for, para criar uma coisa nova, isso é uma releitura, beleza? Teremos atividades sobre isso? Sim! Nas próximas aulas teremos atividades sobre isso, né? A gente vai fazer uma releitura desta imagem icônica dos Beatles, que é a capa do disco Abbey Road, que é o nome dessa rua, uma das ruas famosas, aliás, que se tornaram famosas em Londres, porque era uma rua próxima a um estúdio de gravação onde eles estavam gravando o disco, e eles fizeram a sessão para a capa do disco, brincando aí com essa coisa da travessia da rua, certo? E aí a gente vê os quatro atravessando a rua, uma das imagens mais icônicas, mais famosas dos Beatles, em que a gente vai fazer uma releitura. O que vai ser essa rua, o que vão ser eles, é o que a gente vai ter que se preocupar daqui para frente. Mas o importante é que a gente tenha guardado o que é releitura, certo? Por enquanto a gente fica por aqui. Tchau, amiguinho!